Olá, estamos no ar com mais uma edição do Vozes da Consciência. É hora de, abrir a mente, ampliar os horizontes e estar preparado, porque mudanças significativas podem iniciar neste momento para você que tem uma opinião formada sobre determinado assunto, mas que está com os ouvidos abertos e atentos para mudar de opinião com base nos dados. Estou aqui num dia muito importante. O tema de hoje, olha, eu montei um timaço especial, viu? Tô bem orgulhosa porque aqui comigo tem uma honra de estar apresentando para vocês a desembargadora federal Ana Cristina Ferro Blasi, que é também juíza substituta do Pleno do TRE, diretora da Escola Judiciária Eleitoral de Santa Catarina e juíza responsável pela ouvidoria da mulher do TRE Santa Catarina. E aí temos também a promotora de justiça Ana Luísa de Miranda Bender, ela que é coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Direitos Humanos e Terceiro Setor do Ministério Público de Santa Catarina. E também, para complementar esse timaço, eu tô com a Bruna Busnello. Ela que é mestranda de História, estuda mulheres na política e faz parte de estudos de gênero e história da UFSC, da LEG, é isso? Bom, eu quero agradecer a presença de todas vocês, mas eu fiz o suspense, óbvio, né? Estamos aqui num quarteto mais do que fantástico para falar, porque o tema hoje é violência política de gênero. Nós estamos na 4ª edição, né? E a gente quer saber por que a gente ainda tem números que vem crescendo ao longo dos anos, mas ainda são muito pequenos nas eleições. Nós temos aí uma grande campanha feita com o TRE, com a LESC, né? A Assembleia Legislativa, Tribunal Regional, Tribunal de Contas, Ministério Público de Santa Catarina, né? Que uniram forças aí numa campanha Violência Política de Gênero é crime. Mas nós também sabemos que somos maioria no país e mesmo assim estamos com dados que preocupam, apesar de já terem aí aumentado ao longo dos anos. Então eu começo falando já de cara sobre o tema com a nossa promotora de justiça, Ana Luísa, que veio falar também sobre a questão de gênero, sobre a importância da gente olhar para esse tema com olhares mais atentos, né? Por que a gente ainda tem, né, essa baixa, a seu ver, né? Tanto nos pleitos como os números alarmantes, do ponto de vista social. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, já agradecendo a sua participação. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui partilhando com vocês. Bom, na verdade, são vários fatores, né, que fazem com que isso aconteça. O papel da mulher, de uma maneira geral, na nossa sociedade ainda tem muitos desafios para que a gente consiga atingir um patamar de equidade, né? Estamos numa sociedade misógina, em que o patriarcado, o patrialismo continua muito forte, e então a mulher ela se vê diante de muitos desafios, mas eu arrisco dizer que a base deles é a forma como a mulher ainda é vista na sociedade. A partir disso, a mulher tem dificuldade de acessar esses espaços que se considera que são dos homens, elas não recebem às vezes o suporte da própria família, tem todo um trabalho de cuidado por trás que muitas vezes não recai sobre os homens, não recebe apoio dos colegas de partido e até mesmo não consegue fazer uma campanha efetiva, não consegue fazer uma campanha com força e acaba não obtendo êxito. Tá certo. Agora, voltando aí a esse tema, continuando logicamente, né? Eu queria ouvir da desembargadora Ana Cristina, né? Porque a gente sabe que existe uma lei que nos protege, né? Que estabelece normas aí para prevenir, para reprimir, para combater a violência política contra a mulher, definindo qualquer ação, conduta ou omissão que visa impedir ou restringir os direitos políticos das mulheres, né? É considerada crime e mesmo assim a gente tem números que acabam aí nos reprimindo em alguns setores ou em algumas campanhas, né? O TRS mobilizou aí, uniu forças e esse ano vem forte, né? Para que a gente tenha aí dados mais positivos com relação tanto a candidatas como a eleitas. É isso mesmo. Muito obrigada, Amanda, pelo privilégio de estar dividindo esse podcast tão especial, um tema tão relevante para a nossa sociedade. Sim, o que acontece? A lei que criminalizou essa conduta, ela é agora de 2021. Então, a gente tem uma estrutura de sociedade que partiu do tudo pode na campanha política, era dedo no olho mesmo e valia porque fazia parte do campo político,
por uma opção do legislador de criminalizar essa conduta. Só que, na prática, a gente ainda não tem na sociedade isso enraizado. Então, percebendo isso, é a primeira eleição municipal em que a lei está em vigor. Nós, junto com a Assembleia Legislativa, Ministério Público, Tribunal de Contas, numa campanha pedagógica, resolvemos fazer essa campanha que ficou muito linda. Foi uma campanha muito especial, que nos deixou a todos, inclusive os atores, diretor, muito emocionados, porque o tema reverbera em qualquer um de nós. E com o objetivo o quê? De conscientizar. Olha, vocês não façam mais, por favor, porque é crime. E sendo crime, a pena é de reclusão. Uma opção do legislador. Ele podia ter, o Congresso podia ter sancionado com uma multa, com inúmeros outros sancionamentos, mas optou pela reclusão, de 1 a 4 anos, dependendo da gravidade da conduta. Então, o que isso impacta? Impacta aquele candidato que tenha receio de ficar inelegível, porque no momento em que a criminalização, há naturalmente, em seguida, em decorrência, a inelegibilidade para concorrer a qualquer cargo público. Então, a ideia da campanha é dizer, prestem muita atenção, principalmente nas redes sociais, né? Eu acho que, se por um lado as redes sociais significaram libertação para todos, uma maneira de se comunicar, por outro lado, abre a porta para os mais diversos tipos de violência. Então, a campanha foi nesse sentido, está no estado todo e é um verdadeiro sucesso. Coisa boa. E, Bruna, você que estuda essa questão, né, a fundo, já está se especializando no assunto cada vez mais, é super pertinente campanhas como essa, lideranças como essa, né, uma desembargadora, uma promotora, quer dizer, os tempos estão mudando, alguns setores a passos de formiga, mas estão mudando, né, Bruna? Sim, sim. Eu acho, quando a gente pensa em mulheres na política, a gente tem que pensar que é uma cidadania que vem muito tardia, né? São direitos que são conquistados tardiamente, né? Ou seja, as mulheres tiveram direito a votar em 1932. Isso foi ontem, na longa duração do tempo, né? A própria lei que criminaliza a violência política de gênero é uma lei recente também. Mas é muito significativa, né? Ou seja, temos avanços, mas ainda não é o suficiente, né? A violência política de gênero também tem esse caráter de impedir a participação política das mulheres, né? Então, acho que é super importante, sim, estarmos avançando nessas pautas, né? A gente teve nas últimas eleições 4 deputadas estaduais e 2 deputadas federais, né? Quer dizer, 6. Num cenário gigantesco. É como a gente está falando aqui, né? Teve avanços, mas ainda há muito a ser feito. Em paralelo a isso, a gente precisa entender também um pouco a questão de o que é violência, né, Ana Luísa? Porque a gente também tem um pré-conceito sobre o que é violência. Parece que violência está sempre atrelado à agressão, quando, na verdade, existem muitos tipos de violência. E aí nós estamos falando de mulheres e mulheres na política. Então, ou seja, são 2 tipos de violência que ela pode sofrer no mesmo habitat, né? Sim, dá até para fazer um paralelo com a violência doméstica também. Sim. É muito comum que a gente vincule à violência física, mas na verdade as outras espécies acabam sendo muito mais danosas. E nesse caso da violência política isso não é diferente, né? Qualquer conduta que de alguma forma prejudique ou a candidata ou quem já exerce algum cargo de exercer seus direitos e que tenha essa conotação de prejudicar, na verdade tem um impacto muito grande. E é importante que a gente diga que não é um impacto apenas para a candidata ou para a mandatária. Tem um impacto pro sistema democrático indiretamente. Primeiro, desestimula que outras mulheres tentem participar desse espaço, compromete todo um ciclo que, na verdade, se torna vicioso, né? Porque daí a mulher é constrangida, é impedida ali naquele direito, mulheres não se encorajam a estar naquele papel, aí então a gente não tem o lugar de fala onde a gente precisava ter, as políticas públicas que dizem relação às mulheres também não conseguem evoluir,
E, na verdade, qualquer política pública que tenha relação com a mulher, ela sempre é adquirida com muita força, com muita luta, né? Muito esforço, pressão de movimentos internos e externos também. E isso não acontece quando a gente vê outras pautas, né? Outras pautas, às vezes, são aprovadas de um dia para o outro, enquanto todas as questões envolvendo mulheres sempre é uma luta e um esforço absurdo. E a gente sempre tem os dois lados usados de uma forma errônea, né? A Lei Maria da Penha está aí, mas é impressionante quando tem casos isolados onde o uso da Maria da Penha é usado, não sei se a palavra seria essa, mas o uso inadequado, aí se coloca o direito deveria ser igual, né? Mas a gente recentemente conseguiu passos, né? Agora eu vou fazer uma pergunta muito direta para vocês três, né? E me coloco também como uma das personalidades a responder essa pergunta. Vocês já tiveram preconceito de gênero? Já sofreram preconceito de gênero no local de fala de vocês? Seja como desembargadora, como promotora, enfim. Já passaram por isso? Vou começar por aqui. A questão sobre violência, eu acho interessante falarmos o seguinte. Como nós não temos, volto a falar, a cultura, às vezes é difícil identificar quando nós sofremos violência. Então, eu tenho estudado esse tema desde 2015, quase 10 anos. E o que se observa, por exemplo, é que hoje se fala em violência simbólica, que é um conceito que não se usava há muito pouco tempo atrás. O que é a violência simbólica? É quando, por exemplo, num partido, todo o diretório viaja com passagens e estadia e a vereadora, enfim, quem quer que seja mulher, não é agraciada com essa benesse do partido. Eu dei um exemplo, ou numa mesa, são todos chamados para sentar à mesa e ela fica em pé, não tem cadeira para ela. É uma forma simbólica de praticar violência. Só que como nós não temos essa cultura ainda, nós estamos trabalhando com isso, é um conceito muito novo, às vezes a gente não identifica. E aí depois chega em casa e diz, não, mas eu fui vítima de uma espécie de violência, como é que eu não percebi? Então, eu acho isso muito interessante, é um fenômeno que acontece com todas nós, comigo inclusive, e que eu acho importante pontuar, para que nós estejamos atentas a qualquer tipo de violência, não só a física, mas a psicológica, a processual, que agora esse semestre deve ser lançada, pelo que eu sei, a lei que vai criminalizar a violência obstétrica. E trazer essa questão da violência obstétrica também, que é uma outra forma de violência contra a mulher. Então, é um tema novo, nós ainda não estamos amadurecidos enquanto sociedade, e esse é o nosso papel, né? Dar voz e mostrar de uma maneira bem simples, eu acho que essa é a nossa ideia aqui no nosso programa, de conscientizar todos, homens e mulheres. Nós precisamos dos homens também para que a gente possa evoluir enquanto sociedade. Com certeza. Bruna? Então, eu acho que quando a gente pensa violência, a gente tem que tentar entender também de onde vem, por que a cultura é assim, né? Enfim, enquanto historiadora também, para mim, é indissociável pensar nisso. Sim. Acho importante a gente pensar que essa herança patriarcal que a gente herda vem ainda da Grécia Antiga. Ou seja, no primeiro modelo de democracia, as mulheres já eram excluídas da cidadania, né? E ali se forma toda essa ideia que a Ana comentava antes, dos papéis, né? Ou seja, para as mulheres, o papel do lar, do cuidado, do trabalho, da casa, de cuidar da família, do marido, dos filhos. Para os homens, o governo, a política, o discurso, o público, né? Então, qualquer mulher que resolve romper esta barreira que é secularmente imposta a todas nós, eu acho que passa por diversas violências que não são propriamente de um cunho físico, como a Ana falava antes, né? Acredito também que essas violências mais sutis, elas têm um poder gigante e elas nos atravessam cotidianamente. Acho que nos mínimos detalhes elas estão presentes. E quando a gente fala em mulheres na política, isso é ainda mais forte, né? O próprio financiamento que não é passado para as mulheres dentro dos partidos, isso também é uma forma de violência. Ou seja, já é mais difícil para uma mulher estar lá dentro e quando ela está, ela não consegue o financiamento necessário. Também é violência, né?
Mas quanto mulher, se já passei por essa situação, eu acho que sim, acho que todos os dias. Acho que o fato de ter medo de entrar em um Uber, sem saber se a gente vai chegar em segurança em algum lugar, já é uma violência, né? E vejo também como a Ana que é uma mudança estrutural necessária, né? E acredito que sim, é no diálogo com homens e com mulheres. Acredito muito também na educação, né? Na importância da educação neste lugar. Através dela, talvez, quem sabe, a gente consiga lentamente mudar essa estrutura, né? Ana? É interessante, complementando o que a Bruna disse, que é algo que acontece muito sutilmente, né? E as próprias pessoas que praticam não se percebem nessa situação. É uma coisa tão estrutural e tão enraizada na nossa sociedade que não percebem. Inclusive, quando a gente para aqui para conversar sobre um tema como esse, algumas pessoas até interpretam essa nossa conversa de uma forma como se estivesse fazendo um lado mulher, um lado homem, quando de forma alguma é isso, né? Sim. É só provocar reflexão para que todo mundo se questione em relação a coisas que sempre foram assim. Então, sem dúvida, eu, enquanto mulher, observo isso de uma forma muito sutil. Eu acho que a mulher acaba sendo questionada e tendo que provar muito mais coisas do que o homem, né? Isso acontecendo de uma forma muito indireta, a gente tem que se esforçar muito e para conseguir trabalhar e ocupar os espaços, mas como eu disse, é algo muito sutil, assim, não só sutil, mas tem casos realmente exagerados, mas da minha parte, assim, eu vejo de uma forma... Não sei se vocês concordam, por favor me corrijam se acharem que eu estou errada, mas acho que pra gente pesa um pouquinho mais sutil, porque a gente já tem uma imposição, né? Uma situação impositiva no sentido de já, na nossa fala, estar o discurso de que não vamos admitir. Então, talvez isso passe de uma forma mais branda, porque a gente já está num patamar de fala ou de ação em que a gente nitidamente não iria se melindrar ou se calar com o tema. Vocês concordam? Porque eu acho que ainda existem lugares que não é tão sutil assim, né? Mas eu acho que no lugar em que vocês se colocam, digamos assim, que não seria tão simples, né? Uma coisa mais grave. Mas todas mães aqui? Não. Bruna, não? Sim? Além de tudo, dessa questão do lugar de fala e do presidente, você ainda que tem um parceiro que colabora, que faz, mas você ainda tem que chegar e tem que ser mãe, tem que dar conta, e são coisas que mesmo culturalmente mudando e tendo uma parceria, tem coisas que não mudam, né? Como é que é para vocês o cotidiano, né? Continuando nessa pegada mais íntima, como é que é para vocês no cotidiano colocar em prática tudo que a gente tem falado aqui, que a gente precisa mudar? Tem meninos, tem meninas, como é que vocês colocam isso na prática? Agora eu vou retomar aqui, passando de novo para Ana. É um desafio imenso. A minha filha, ela tem 3 anos e eu trabalho... com bastante frequência eu viajo e ela fica com o pai, o meu marido, a gente partilha totalmente as responsabilidades, mas às vezes a gente tem até o olhar de outra mulher pensando, nossa, tadinha, a menina é tão nova e ela deixa, e na verdade tem toda uma logística em casa para isso ser de uma forma mais rápida possível. Aí a gente pega aqueles voos tarde da noite para dormir um dia menos longe da criança, e é algo que tá internalizado na mulher, né? Sim. Por mais que a gente tenha um parceiro que divida totalmente, tem uma carga mental, uma logística de organização que não sai da nossa cabeça e tá lá e tá pensando o que vão almoçar, enfim. É um desafio. Mas eu acho que a gente tá num momento em que os homens, ou pelo menos parte deles, já compreende isso de uma forma diferente. A gente tem muito a evoluir. Mas, assim, em alguns relacionamentos isso já mudou, né? A gente já tá falando disso de uma forma diferente. Então, eu imagino que hoje a gente começa esse processo, mas nós já conseguimos, pelo menos, fazer isso. Enquanto gerações passadas não poderiam nem imaginar, né? Eu acredito nisso também. Doutora Ana Cristina? Eu tenho 2 mulheres já, uma de 25, uma de 28. E eu me lembro elas pequenas, assim, como era corrido para poder dar conta. E eu me preocupava muito, sempre a culpa, né, de chegar atrasada no colégio, estava sempre atrasada. E eu imaginava que elas pudessem ter algum trauma em relação a isso, mas não, ao contrário. Elas se tornaram mulheres muito independentes também e são motivo de muito orgulho para mim, né? Foi uma época de muito sacrifício, mas de muito retorno. Então, vale a pena demais. Mas eu queria voltar aqui, desculpa, eu voltar numa coisa que eu acho que é bem importante.
quando a gente fala nesse tema, as pessoas, muitos acham que é mimimi, é coisa de mulher. Sim. E eu acho que é importante contextualizar do ponto de vista histórico. Por que essa lei aconteceu? Por que nós estamos falando sobre isso aqui agora? E em todas as palestras que eu tenho ido, eu tenho falado sobre isso, porque eu tenho participado desse letramento que a Bruna falou, né? A gente precisa realmente ir onde a gente estiver... Na fonte, né? E letrar, seja... Inclusive juízes que não estão habituados com essa questão de gênero, o protocolo de gênero, que depois eu falo um pouquinho também. Mas assim, de onde é que surgiu essa lei? Ela não veio do nada. Ela veio por conta de uma condenação do Brasil pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, é uma política pública que não partiu do nosso legislador. Veio de fora para dentro, no Sistema Interamericano de Direitos Humanos. A Ana Luísa é especialista, ela pode depois aprofundar um pouquinho. Mas foi um caso que aconteceu na Paraíba. O nome dela era Márcia Barbosa. E ela era uma mulher negra, pobre, periférica, que veio do interior da Paraíba e se relacionou com um deputado estadual. E teve um caso com ele, eles se relacionaram e ela foi encontrada depois morta num matagal. E aí começou uma verdadeira cruzada da família dela contra ele, o sistema de justiça como um todo, buscando a condenação dele. E não conseguiram, porque ele alegava que ele era deputado e ele tinha imunidade parlamentar. E aí a família da Márcia foi à Corte Interamericana de Direitos Humanos, houve toda uma investigação que levou mais ou menos uns 10 anos, e em 2021 saiu a sentença condenatória, condenando o Brasil a adotar imediatas políticas de prevenção e cuidado com as mulheres nessa situação. Então, vejam, tanto a Maria da Penha foi também uma condenação da Corte Interamericana, e aí saiu em 2006 a lei, que é muito avançada, se a gente for falar em mundo, ela é muito avançada. E agora, em 2021, a lei de violência política. Então, o que eu acho importante dizer? Nós estamos falando de direitos humanos, nós estamos falando de dignidade da pessoa humana, que é um fundamento do Estado brasileiro. Não é assim mimimi de mulher, não é isso. Nós estamos falando de cuidado com a nossa população, que nós não conseguimos dar. Então veio uma condenação, e aí quando chegou no Conselho Nacional de Justiça, o ministro Fux era o presidente, e ele adotou imediatas providências. Uma delas é o que acabou acontecendo, protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, que é também uma revolução no sistema de justiça. E a gente costuma dizer que é uma lente. A gente tem que trocar a lente e quem bota essa lente não tira nunca mais. Então, qual é agora o que a gente precisa? A gente precisa conscientizar todos. Tanto a parte que procura o judiciário, quanto o juiz, o promotor, o desembargador, todos que ponham essa lente e comecem a entender os processos que chegam nas nossas mãos todos os dias com essa lente, para que a gente evolua como sociedade. Eu acho que esse registro, assim, de tudo que a gente falou aqui, eu acho mais importante para quem está nos ouvindo. Com certeza. Na verdade, eu até agradeço, porque era o próximo ponto, eu estava falando de questões íntimas, mas justamente para a gente buscar isso, eu agradeço. É por isso que eu sempre formo um time, né, gente? Esse podcast não é à toa, por isso que ele sempre traz especialistas para que a gente tenha, assim, ó, um contexto histórico, social, super importante. Obrigada pela narrativa, eu ia entrar nesse quesito, e é isso, é a gente buscar da fonte, ter noção disso, e ainda faço uma provocação. Quer dizer, por 2 vezes a gente precisa desse puxão de orelha externo para que a gente possa dar uma balançada e ainda assim os nossos passos, quer dizer, não aprendemos a primeira vez, agora temos a segunda oportunidade, a gente precisa caminhar mais rápido para soluções de políticas públicas, né, Ana e Bruna? Eu fiquei pensando 2 coisas enquanto a Ana falava. Uma delas, que foi a primeira coisa que me veio à mente, eu acho que é indissociável quando a gente pensa violência política de gênero, não citar Marielle Franco, né? Acho que Marielle Franco é um símbolo, enfim, de luta, de resistência, em primeiro lugar. Mas o que aconteceu com ela aqui no Brasil, eu acho que mostra bem como lidamos com essa situação, assim, né? Marielle Franco, mulher negra, periférica, vereadora de esquerda, gay. Então, assim, acho que ela une todos esses marcadores, né, interseccionais, e o que acontece com ela?
feminicídio político, né? Não gosto desse termo, mas enfim, uma autora combinou esse termo e eu acho que ele é propício para isso. Então, eu fiquei pensando nisso e fiquei pensando que Marielle morre em 2018, né? E a lei é de 2021. Ou seja, temos 3 anos ali e acredito, e aí não sei, vocês podem falar um pouco mais, mas que o caso dela, não sei se foi encaixado legalmente nessa lei. E a outra coisa que eu fiquei pensando é na quantidade de casos, né? Porque aqui em Florianópolis mesmo nós temos situações de violência política de gênero. Teve uma vereadora que foi assediada na Câmara ano passado durante uma sessão, né? Ou seja, se existem os casos, é necessário que exista uma lei. E aí parto e defendo mesmo que você de que não é mimimi. É existência digna, o mínimo, é poder exercer um direito político, poder legislar sem sofrer violências. É o básico, basicamente, né? E quando a gente conduz o nosso trabalho lá no Centro de Apoio relacionado a Direitos Humanos, eu penso sempre muito em divulgação, capacitação e conscientização das pessoas. Isso tudo vem antes do processo para que a gente não precise que ele aconteça. Então, assim, a gente recorre bastante à nossa comunicação social, investe em capacitação, porque é isso, é a mesma coisa que a Maria da Penha. A nossa lei é maravilhosa, é referência no mundo. Mas enquanto a gente não muda a perspectiva e o olhar, enquanto a gente não coloca as lentes, não adianta. Então, a gente não vai evoluir. Aí vai ter o processo. Se a pessoa é condenada ou até se o sistema de justiça não tiver esse olhar, a gente vai estar trabalhando em algo inútil, que não vai ter o efeito que nós procuramos. E assim, falando especificamente da violência, os dados do Observatório da Mulher, que foi o estudo que foi feito com base na última eleição, as pessoas que responderam, 40% das mulheres falaram que já foram caladas ou impedidas de falar. Isso é muito significativo, né? Os números são muito, muito fortes. As mulheres, 40%, se eu não me engano, 40% das mulheres com mandatos federais ou estaduais dizem que já se sentiram coagidas e vítimas de violência política de gênero, enquanto só 7% dos homens falam disso. Então, os dados e os números falam por si. Eu acho que, além disso, dos dados falarem por si, a gente também tem a questão da falta, muitas vezes, da cobrança efetiva, né? Da lei, da cobrança efetiva como muitas leis nacionais, né? A gente tem, às vezes, a boa intenção da prática, mas não tem quem cobre, quem fiscalize. Vocês sentem também isso na prática com relação a leis que envolvem principalmente violência de gênero contra a mulher, né? Preconceito, enfim. Vocês sentem que, às vezes, na prática, a cobrança, né? Porque nós temos agora, por exemplo, falando em preconceito, né, doutora Ana, nós temos a questão agora da injúria também ser um crime inafiançável, né? E, mesmo assim, a gente ainda consegue, na hora de ir lá prestar queixa, que isso seja, muitas vezes, distorcido para que seja ali uma pena mais branda, né? Então, vocês concordam que isso ainda na prática ainda é muito complicado e esbarra no que você falou ali da questão burocrática, muitas vezes, por isso que tem que mudar as lentes de uma cadeia, digamos assim? Eu acho que esse processo de evolução, ele também envolve o sistema de justiça, o sistema de segurança pública também. E é o que eu falei, assim, para mim é evidente que o que a gente precisa é de capacitação interna lá no Ministério Público. É uma preocupação que a gente tem, assim, todos os membros, todo mundo preocupado, engajado em evoluir, em ter esse letramento, né, das questões de gênero, racial, e ter esse processo por entender a nossa responsabilidade e buscar, né, com que isso aconteça. Na prática, praticou violência política de gênero, né? Qual é a determinação, de acordo com o TRE? O canal de denúncia que nós orientamos é que seja feita diretamente na página do TRE. Tem um hot site agora direcionado diretamente para a Ouvidoria da Mulher. E chegando na Ouvidoria da Mulher, nós encaminhamos diretamente ao Ministério Público Eleitoral. Porque o crime de violência política é um crime eleitoral. Ele é julgado pelo Tribunal Regional Eleitoral e pela Justiça Eleitoral. Então, quando chega, nós mandamos para o Procurador Regional Eleitoral, que é um procurador da República, e ele avalia, se for o caso, ele dá andamento ao processo.
O que eu acho, mais umas coisas assim, a gente vai falando e muitas ideias Por vão favor. ocorrendo, né? A casa de vocês. É a questão do ambiente violento. Muitos estudos demonstram assim, ó, que os ataques contra os homens, eles são ataques que são direcionados ao standard político dele. Então, ele é incompetente, ele é corrupto, ele é... Enfim. Para a mulher, atinge a honra subjetiva. Então, ela é atacada, ou ela é vagabunda, ou ela é fútil, ou ela é gastadeira, ou ela... E isso afeta a sua honra íntima, afeta a relação com o marido, a relação com os filhos, com os pais. E a mulher não suporta isso. Então, a gente brinca, assim, no Petit Comité, que em política a mulher não tem a chance nem de ser incompetente. Nem isso ela pode ser. Ela sempre é tratada de uma maneira, de novo, subjetiva. E isso... Viu, né? E a mulher não suporta isso. Ela pode ser atacada de qualquer forma, mas não nada que comprometa a sua integridade como mulher. E essa é a maior violência que se pode praticar. E é o que a gente vê na prática. Sempre ataques, assim... se a gente for fazer entrevistas com deputadas e tal, sempre o viés é esse. Atacando a sua honra subjetiva, dizer que ela dormiu com outro, que ela... Enfim. E isso é que faz a mulher recuar. E isso faz com que ela não tenha forças para continuar dizendo, não, isso não é para mim, eu não mereço isso, eu vou para casa cuidar dos meus pais, dos meus filhos. Porque a gente falou em filho, mas hoje em dia a gente também cuida dos pais idosos. Sim. Então, o que a gente precisa entender, acho que isso é para o público como um todo, é que é um sistema. E é isso que a gente precisa romper. A mulher tem que ir para o ambiente político, debater ideias, que é outro problema, né? A gente não consegue dialogar. O que seria o ideal numa democracia representativa? Eu ter no parlamento representantes de cada um dos segmentos da sociedade. Dos negros, dos índios, dos gays, da bancada da bala, dos evangélicos, de tudo. Das mulheres, dos periféricos, dos ricos, dos pobres, para que a gente possa ter uma democracia representativa. Sim. E da prática a gente não tem. Com certeza. E a gente, além de tudo, né? Por que magoa tanto? A gente quer dar o exemplo, né? Você falou anteriormente que a questão de mãe, que já vem a culpa e tal, já vem porque a gente quer passar o exemplo. E aí, quando mancham aquilo que a gente passa a vida toda querendo praticar pelos nossos, né? É realmente uma coisa que pesa bastante, né? Bruna, nos seus estudos, o que mais que você pode trazer para colaborar, para que a gente possa aí começar a usar essas lentes novas perante a sociedade? Então, eu fico pensando também essa questão da violência, né? O quanto, assim, existe também um papel da mídia por trás disso, né? Eu fiquei pensando no caso da ex-presidenta Dilma Rousseff, né? O quanto ela era colocada como histérica, como louca, enfim, qualquer coisa que ela fazia. Ou seja, as mulheres, elas são muito mais julgadas pelas suas emoções, se sentem sem entender mais. Se não sentem, são frias, né? Então, tem isso. Eu pensei no caso da Manuela Dávila, que foi julgada por estar amamentando no plenário. Tabata Amaral. Também. Ou seja, assim, são inúmeros casos que colocam a subjetividade das mulheres sempre em jogo, né? Além disso, eu acho que tem uma questão também, que são as vestimentas, né? O que uma mulher veste estando na política. Ou seja, até ontem eu escutei um podcast também que falava sobre os terninhos da Kamala Harris, né? Concorrente à presidência dos Estados Unidos. Ou seja, também tem essa ideia de se masculinizar para estar ocupando este lugar, né? Porque se vai de saia, é feminina demais, não sei. Se vai de terno... decote, nem pensar. Nem pensar. A gente teve um caso aqui de uma deputada aqui de Santa Catarina, né? Que sofreu seriamente violência política de gênero por conta do decote. Então, assim, são coisas que a gente não vê nos homens. Que os homens não estão sendo julgados por isso pela sociedade. E que impactam diretamente nos eleitores, ou seja, nas chances das pessoas de se elegerem. E também na própria... durante, né, o mandato dessa pessoa. Acaba atrapalhando, acaba impedindo. E aí eu penso, se já somos minoria, né, na política. Somos maioria na população, somos maioria no eleitorado e somos minoria na política. Números vergonhosos, gente. Posso trazer alguns dados aqui? Por favor.
O Brasil se encontra na 133ª posição do ranking mundial de mulheres em parlamento. É extremamente vergonhoso. Santa Catarina é o 26º estado pior em mulheres nas assembleias legislativas estaduais. A gente fica ao lado do Mato Grosso e atrás apenas o Mato Grosso do Sul. Ou seja, os nossos números eles estão realmente vergonhosos. E já somos minorias. E mesmo assim, passamos por todas essas situações, o quão democrático é isso que vivemos, a nossa democracia, o quanto democrática ela é, né? Eu acho que essa falta, essa lacuna é, sim, uma fratura na qualidade do regime democrático. Eu acho que atinge diretamente, porque a gente precisa pensar, né? Quem está fazendo as nossas leis? Quem está legislando por elas? E pensar que a política brasileira tem um rosto, tem um corpo que é de um homem branco, de classe média, família, etc. Quem legisla pelas outras pessoas, que são grande parte da população? Quem pensa por nós, né? Então, acho que isso é algo que a gente precisa pensar, assim. E aí penso outras coisas, como, por exemplo, o caso que aconteceu ontem no debate dos prefeitos de São Paulo, né? Não vi. Datena agrediu o Marçal com uma cadeira durante um debate ao vivo. Meu Deus. Mas o que eu só trago esse caso para pensar, se fosse uma mulher, o que estaria falando dessa mulher agora? Eu acho que chegaria, sei lá, ir para um psiquiatra, algo assim, porque, ou seja, mulher é louca, é histérica, homem tudo bem, está defendendo a sua honra, né? Estão fazendo memes com isso e tal. Enfim, acho que são coisas pra gente pensar, né? Mas acho que a questão da lei é uma lei nova, veio de um acordo internacional e tal, de uma pressão internacional, mas acho que é um avanço, né? Acho que a gente tem que considerar como um avanço, assim, como uma necessidade também. Tem 2 pontos que me vêm à mente também. Uma é, nesse processo todo, a responsabilidade dos partidos políticos, né? Eu ia falar isso agora, né? Que é o trabalho interno, né? Porque a gente fala dos poderes públicos como um todo, mas são os partidos que têm as suas cotas, digamos assim, a serem preenchidas e a serem trabalhadas para isso, né? Porque é muito fácil dizer, não conseguimos o quantitativo suficiente de mulheres. Mas o que eles estão fazendo? Só fazendo aquela propaganda dizendo, mulheres, venham para a política? Está ocorrendo uma capacitação lá dos dirigentes, dos partidos, para entender, porque é isso, a base precisa entender a importância desse processo para que isso seja desenvolvido. E eu observo, assim, que eu acho que a gente precisa ainda evoluir muito nisso para entender a importância. Porque não pode surgir dos partidos a percepção. Precisamos achar 30% das mulheres. Não, eles têm que entender o porquê que aquilo é importante e desejar esse processo, desejar essa diversidade. E o outro ponto também que eu acho muito importante a gente registrar em relação à interseccionalidade, né? As minorias das minorias. Pessoas negras, pessoas com deficiência, indígenas, quilombola. Então, isso assim, aí os números são ainda mais alarmantes e nos preocupam, né? Eu fiquei bastante impressionada que os estudos falando das eleições de 2020 apontaram que tinha menos de 1,5% de pessoas com deficiência concorrendo aos cargos. E desse percentual irrisório, 74% eram homens. Então, imaginam, são pouquíssimas mulheres, né? E ainda não tem ações afirmativas concretas para a maioria das situações. Tem em relação à pessoa negra, mas, assim, coisas que a gente precisa avançar muito. A gente pode falar de Antonieta de Barros. Demoraram 90 anos para que outra deputada estadual negra assumisse na Assembleia Legislativa e ainda como suplente. Curto né? espaço de tempo. Exatamente. É absurdo que a gente ainda esteja nesse momento do caminho. No Legislativo, como vereadora, temos uma representante no momento, né? Então, são dados alarmantes, preocupantes e que a gente tem. E a acessibilidade também é uma coisa que eu quero incluir, porque eu trabalhei em câmeras durante algum tempo, tanto na Assembleia quanto na Câmara de Vereadores, e a questão de acessibilidade também é algo que preocupa bastante, porque se você tiver um representante cadeirante, por exemplo, existem alguns espaços desses 2 locais que ele vai ter muita dificuldade de transitar, né? Então a gente não pensa nessas políticas públicas e nessas questões, e é uma coisa que sempre me chamava muita atenção, porque eu ficava pensando como é tudo muito compacto, estou falando agora no caso da Câmara de Vereadores, apesar de ter algumas
algumas iniciativas nesse sentido, mas é tudo muito ainda compacto, né? E o cadeirante, ele precisa ter como se movimentar e não ter como se espremer em algum lugar, né? Amanda, então, deixa eu te interromper. Né? Claro. Assim, ó, não é só isso. Muito assim, além. Como é que nós esquecemos que os mamógrafos, por exemplo, eles não desciam na altura das mulheres cadeirantes para poder fazer a mamografia? Nós simplesmente ignoramos isso. Essa é uma lei. Saiu esse ano. Então, por que saiu? Porque justamente nós estamos discutindo... Esse assunto está na pauta. E aí começam a surgir os inputs. Tem um outro exemplo que a gente usa, é que até pouco tempo atrás, a mulher que tinha câncer de mama, ela ia tirar toda a mama para fazer a prótese, etc. E o bico do seio era descartado no SUS. Descartado o bico do seio. Então, assim, são coisas inimagináveis para quem não está dentro do parlamento. A hora que nós ocupamos os nossos espaços e a gente percebe o tanto que nós temos ainda por fazer, e quem é que tem esse olhar? Quem sofre? Quem é que tem o olhar da consciência negra? Quem é que tem? Aquela pessoa que sente. Eu sou uma mulher branca, eu não consigo avaliar a dor de uma mulher negra no seu dia a dia. As coisas que sofre. E eu tenho um curta que ganhou um Oscar, que eu recomendo porque me impressionou muito. É sobre... faz uma alusão ao George Follen, né? Como é? Claude. George. Aquele que teve o pescoço, o pescoço, né? Não me lembro bem o nome dele. E é sensacional, porque é uma história, assim, rapidamente, que ele acorda todo dia ele faz a mesma coisa, sem nada a fazer, e ele é morto. Aí ele dorme de novo, aí ele acorda, bom, então hoje eu vou fazer diferente. Então hoje eu não vou fumar um cigarro. Aí o policial vem e mata igual. Então, por mais que aquele negro que nada está fazendo faça, nunca é o suficiente, ele vai ser sempre morto no final. E assim, só de falar me arrepia. E é uma coisa que quem sente é aquele. Então não pode usar capuz, ele não pode andar correndo na rua, porque ele é negro. Então, quem sente isso é o negro. E esse negro tem que ter um lugar de fala para dizer para todos, olha aqui, ó, é assim, para que a gente acorde. E eu acho que essa é a beleza de todo esse movimento que a gente está fazendo. Bem rapidinho, tem uma questão que eu acho que simboliza bastante isso aqui no nosso estado. Ano passado, se eu não me engano, um dia depois do Dia da Consciência Negra, foi rejeitado na Assembleia o projeto de cotas raciais. E nem teve oportunidade de se debater, porque foi rejeitado na Comissão de Constituição e Justiça. Isso é muito simbólico, né? Isso é muito forte e mostra a falta da representatividade. Nós tivemos recentemente, né, uma discussão bem séria com relação a cotas para os servidores públicos de Santa Catarina, né, que mexeu aí em todo o trâmite. Então, são coisas recentes. Durante uma semana teve a iniciativa, depois foi vetada, nós tivemos o concurso mesmo assim, e são ações que iriam fazer exatamente o que você está falando. Colocar mais oportunidade para aqueles que, de fato, não têm representatividade em certos locais de fala. Eu vou terminar contigo, Bruna, porque eu sei que você está querendo falar e a gente está com o tempo estouradinho, mas, por favor, fique à vontade. Não, eu era rapidinho, só ia comentar que eu conversei com porque, enfim, a minha pesquisa de mestrado é fazer entrevistas com as deputadas de Santa Catarina. E eu conversei com a deputada que propôs esse projeto de lei que foi recusado no dia seguinte ao Dia da Consciência Negra. E aí acho algo interessante, porque ela identificou isso como uma violência. Ou seja, antes não era identificado, antes não era nomeado, né? Então, a importância de entender também que isso é uma violência, mas claro, o quão ruim isto é, né? O quão significativo é também. Eu queria agradecer a presença de vocês. Com certeza é assunto que daria para 2, 3 horas de podcast. Tá aí, mais uma colaboração riquíssima para você que quer mudar a lente do seu óculos, que quer pensar além do óbvio, que quer abrir a mente aí para assuntos tão relevantes, né? Os tempos são outros, não dá mais para a gente ficar com aquele discurso antigo. As oportunidades riquíssimas estão aí ao alcance do seu dedo, porque
com certeza o Voz da Consciência, edição 4, já vai estar no ND Play para você escutar enquanto estiver indo para o trabalho, aproveitar esse assunto, porque a mulherada tá dando recado e tá dando recado de forma ali, ó, concisa, fundamentada. Não dá mais pra gente agir como a gente agia há 5 anos atrás. Eu agradeço muitíssimo aí, então, a promotora de justiça Ana Luísa de Miranda Bender Schillenstein, é isso? É. Eu não falei antes porque eu tava treinando, gente. Também agradeço a desembargadora federal Ana Cristina Ferro Blasi, muito obrigada. E a Bruna Busnello, que é mestranda de História e também integrante do LEG, né? Grupo de Estudos aí de Gênero e História da UFSC. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Grande oportunidade da gente fazer essa troca, essa entrega no lugar onde você também tem voz, mas você precisa ter particularmente ouvidos bem atentos, porque a gente manda ver em todos os assuntos relacionados a preconceito, a discriminação de todos os gêneros, a violência. E a gente está aí para a gente abrir a mente e organizar as ideias, porque a gente está aqui para falar, é o nosso lugar de fala. Mais uma vez, muito obrigada e até a próxima edição.